Boa noite à igreja, todos que estão aqui no templo, boa noite a todos que estão aí na internet, acompanhando o culto. Todos são convidados a louvar ao nosso Deus e proclamar que não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior. Convidar a igreja para de pé poder juntos louvar a esse grande Deus. Tu és Deus, tu és o maior, tu reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior, Senhor da minha vida, Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar. Teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, tu és santo, como tu. Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior, tu reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior, Senhor, Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto minhas mãos, a ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar. Teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, santo, santo és Jesus. Só as vozes. Teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, tu és santo, santo, santo és Jesus.
Glórias a Deus a esse nome. Todos necessitam de um amor perfeito. Esse amor perfeito só pode vir do nosso Deus. Vamos juntos louvar o nome do nosso Deus. De um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. As vozes. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação.
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus. Próximo cântico agora, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, fica à vontade. O gasofilaço está lá nos fundos lá, tá? Fica à vontade aí. E também tem pessoas que depositam, né, pela conta da igreja, que aparece várias vezes aí. Vamos louvar o nome do nosso Deus, que me impressiona a fidelidade do nosso Deus. Vamos cantar esse cântico. Me impressiona tua fidelidade, todos os dias tua misericórdia se renovará. Deus de promessa, Deus que nunca falha, mesmo que o homem seja infiel, tu não mudarás. Deus de Elias, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus da minha vida, Deus que não há variação nem mudança. A terra e o céu tudo pode passar, tu és o mesmo e não mudarás. De eternidade a eternidade, fiel sempre serás. Me impressiona tua fidelidade, todos os dias, todos os dias, tua misericórdia se renovará. Deus de promessas, Deus de promessa, Deus que nunca falha, Deus que nunca falha, mesmo que o homem seja infiel, tu não mudarás. Eu sei, Senhor, Deus de Elias, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus da minha vida, Deus que não há variação nem mudança. A terra e o céu tudo pode passar, tu és o mesmo e não mudarás. De eternidade a eternidade, fiel sempre serás. Tu és fiel, tua misericórdia se renovará. Tu és fiel, Tu és fiel,
tua misericórdia se renovará. Tu és fiel, Deus de Elias, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus da minha vida, Deus que não há variação nem mudança. A terra e o céu tudo pode passar, tu és o mesmo e não mudarás. De eternidade a eternidade, fiel sempre serás. Fiel sempre serás. Fiel sempre serás. Vamos orar. Ó Deus Pai, obrigado, Senhor, porque Tua palavra fala que o Senhor nunca falha. Obrigado por isso, porque nós somos muito falhos e dependemos de Ti. Esteja conosco todos os dias da nossa vida, pois somos dependentes do Senhor. E fala ao nosso coração através da palavra do pastor, pois estamos prontos para ouvir Tua voz. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo permaneçam sobre nós. Que bom estar com você nessa noite, que bom cultuar a Deus ao seu lado. Fico muito feliz em ver você no templo conosco aqui. Identifico pessoas que nos visitam também, ou seja, pessoas que ainda não são membros aqui da Igreja da Coroa, mas que nos alegram com a participação, com a presença. E estes visitantes, eu queria que vocês acenassem assim, só levantar a mão para eu ver aí. Identificar quem sabe. Olha lá, tem um jovem lá, perto da Pâmela, que legal. Olha lá quantas mãos, ó, uma família ali, creio. Tem mais aqui, um jovem também. Que show, muito bom. Legal, obrigado a presença de vocês, viu? São muito bem-vindos. Você que cultua com a gente de casa também, pela internet, quero dizer que a sua presença alegra muito a gente. Você é muito bem-vindo. Caso desejar se identificar, faça isso também. Diga quem mandou o link para você, quem que você conhece aqui da igreja. Se você já for de uma outra igreja, se identifique também. Diga assim, pertenço a tal igreja assim, assim. Estou aqui porque fulano, porque ciclano me convidou. A gente sempre gosta de saber com quem que a gente está cultuando, tá bom? A gente vai ter uma música já, mas antes eu queria dar alguns recados bem objetivos, bem rapidinhos para a igreja. Um deles é que essa semana vai acontecer, como acontece uma vez a cada ano, a Assembleia da Associação Batista da Planície. Você sabe que as igrejas batistas são organizadas numa associação e tem uma do lado de cá, do Rio, digamos, né, a Associação da Planície. São dezenas e dezenas de igrejas. E vai ter mais uma assembleia, então, a ser realizada nessa semana. E aquele jovem que está ali no meio, ali, acho que vocês conhecem, não conhecem? Está aparecendo aqui? Tá, né? Eu mesmo terei o privilégio de pregar nessa semana, nessa Assembleia Geral da Associação. E muito feliz assim com a oportunidade. Acho que é uma representatividade que a nossa igreja ganha no cenário assim municipal, né, no cenário da nossa cidade. Eu não estarei só, porque teremos uma equipe ali com a gente. Pessoal do louvor, se tiver aí, olha só. Terão vários ministros de música, vários musicistas, né, de diferentes igrejas da associação, e montaram o que tem sido chamado de adoradores da Associação Batista da Planície. E a nossa igreja estará representada com 3 integrantes. Então a primeira que a gente vê ali em cima é a Andressa, nossa ministra de música. Lá no outro canto, com a sua guitarra muito bem tocada como sempre, está o Tiagão. E um pouquinho mais abaixo ali tem alguém no teclado também, que manda benzaço aí nesse teclado, que é o Léo. Então, os 3 irmãos da nossa igreja estarão tocando, então, nessa Assembleia da Associação Batista da Planície. É um privilégio, irmãos, para mim, creio que para os 3 também, e para a igreja. E para a igreja, estar tão, assim, representada numa programação que envolve toda a nossa cidade. Louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus pela nossa igreja inserida nesse contexto. E quero lembrar a você que a gente está em campanha de missões. A gente começou no mês
agora de setembro, campanha de missões nacionais. Hoje, após o culto, haverá cantina, e todo o recurso, então, adquirido com essa cantina será revertido, então, para missões. E lembro a você também que aquela carreta missionária, uma que foi conseguida com a campanha assim, do ano passado, né, de missões, ela vai rodar o Brasil e no comecinho do mês que vem vai estar aqui em Campos. Um privilégio danado para a gente, né, ali em frente à Cristolândia, em Guarulhos. Se você se puder, desejar participar, vai ser um dia assim, de bastante movimentação e tal, e a gente deve dar mais algumas informações também sobre isso. E aí, chamar Paulinho para estar aqui, a gente vai ter um momento, mais um, né, que ele vai apresentar uma canção para o Senhor, uma canção que tem a ver com missões, que é o tema então que a gente está pensando nesses dias, pensando nesse tempo. E falando em missões, quarta-feira agora, o nosso culto será um culto especial de missões. Uma irmã, membro de nossa igreja, recém-chegada, é verdade também, a irmã Maria Vitória, ela é enfermeira, ela atua assim como professora na Cristolândia, Brasil afora, tá a foto dela aí para te ajudar a identificar quem é. E na quarta-feira, então, ela vai contar como que foi uma experiência missionária que ela realizou recentemente, lá na Bahia. Foi bem recente mesmo, tem um mês e pouquinho, e ela vai compartilhar, então, com a igreja, nessa quarta missionária, o que Deus fez, um pouquinho do tanto que Deus fez através da vida dela ali. Está imperdível, quarta-feira, 7h30. Vamos lá. Quem de nós pode entender a urgência deste momento? Sentir a dor presente no mundo e desejar algo fazer. Esta é a última hora, nos adverte o Espírito. Arrependei-vos e ouvi a voz de Deus, é o que devemos fazer. Um clamor vamos levantar e pedir a Deus por nossas vidas com temor. Vamos atender sim ao chamado de Deus. Quem de nós pode entender a urgência desse momento? Sentir a dor presente no mundo e desejar algo fazer. Esta é a última hora, nos adverte o Espírito. Arrependei-vos e ouvi a voz de Deus, é o que devemos fazer. Um clamor vamos levantar e pedir a Deus por nossas vidas com temor.
vamos atender, sim ao chamado de Deus, um clamor vamos levantar e pedir a Deus por nossas vidas. Com temor vamos atender, sim ao chamado de Deus, sim ao chamado de Deus, sim ao chamado de Deus. Dizer sim para o Senhor, atender ao chamado dele, é a nossa necessidade, a nossa missão. Chamar as crianças para vir aqui à frente, para a gente direcioná-los para o nosso momento lá do culto infantil. Criançada todinha que estiver aí, vem cá. Turminha toda. A gente quer orar pela vida de vocês. Já estão acostumadinhos. Isso aí, posicionando aqui na escada para todo mundo ver. Bem legal. Isso. E aí, garotão, você tá doidão atrás do microfone, né? Vem cá, fica aqui, ó, com a turminha aqui, vem cá. Tudo bem? Vamos lá. Vem cá, Theo. Momento muito precioso, momento muito bonito que a gente tem feito sempre, né? A gente ora pelas crianças antes delas se direcionarem ali para o culto infantil. Hoje são tia Juliana, tia Bruna que estarão com elas ali, e há sempre material preparado para elas, não é? Há sempre as professoras assim preparadas também, e a gente com muita expectativa, com muita alegria tem investido nas crianças de nossa igreja, né? Você tem visto isso, é um entendimento nosso, de que as crianças precisam ser deixadas ir até o Senhor, não devem, não podem ser impedidas, porque o reino dos céus pertence a elas. O próprio Cristo, o próprio Jesus afirmou isso. Você está vendo aí, criançada, vocês estão vendo na televisão ali, olha que maneiro, olha só. Mês de outubro, a gente vai ter um mês muito intenso aí para a criançada. Outubro é o mês das crianças, e a gente vai trabalhar com o tema Jesus, o meu super-herói. Olha que maneiro. Vai ter uma porção de atividades, uma porção de eventos, coisas diferentes, coisas para os pais, inclusive. As crianças vão fazer as devocionais em nosso canal no YouTube, e tem uma criança, nem adolescente ainda, que vai pregar num culto nosso de quarta-feira. Tá assim o mês, cheinho de coisa. E a gente aguarda com muita expectativa, né, a participação de todo mundo, o interesse, o envolvimento de todo mundo para esse mês especial. Aquela outra imagem também, por favor. A gente quer fazer, irmãos, dentre as muitas atividades no mês agora de outubro, um trabalho assim que envolva o trabalho social. O nosso Ministério Compaixão e Graça está atuando junto com o Ministério Infantil, juntamente com a igreja, num projeto da gente doar brinquedos e roupas para as crianças. E aí, criançada, todo mundo tem em casa alguns brinquedos. E tem aqueles brinquedos que a gente gosta mais, tem aqueles brinquedos que a gente gosta menos, tem aqueles que às vezes tem um tempão que a gente não brinca. Quem sabe você possa doar aquela boneca, aquele carrinho, aquele bloquinho, aquele quebra-cabeça para uma criança que não tenha brinquedos. Olha que legal. Então vai pensando, vai orando, vai escolhendo, conversa com o papai, conversa com a mamãe, para a gente ter aqui um dia especial para a gente doar brinquedos e roupas para as crianças aqui do nosso bairro. Tem muitas crianças aqui que precisam. E além disso, nós levaremos a mesma proposta e doaremos também os brinquedos que arrecadarmos aqui e as roupas que arrecadarmos aqui também para as nossas congregações. Então queremos contar com o apoio da igreja, queremos contar com o envolvimento da igreja e abraçando assim propriamente essa ideia. Tá bom? Pedro, você ora por nós? Show! Vamos lá. Vai orar pelo culto infantil, tá bom? Vai orar pelas crianças todas, orar pelas tias, orar pela nossa igreja.
tá? Para que dê tudo certo. Vamos orar. Pode orar assim mesmo. Pai querido, Pai de amor, Pai, protege cada pessoa que esteja nessa igreja nesse exato momento, louvando ao Senhor, Pai, que veio na sua casa para louvar o Senhor e ter toda gratidão que o Senhor tem. Abençoe cada pessoa, pelas titias que vão no culto infantil, nesse exato momento, ensinar a palavra de Deus para as crianças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ótimo. Vamos lá então? Deus abençoe vocês lá, tá? Maravilha, né? Muito bom. Se tiver criança, de repente, assistindo a gente de casa aí, papai, mamãe, venha, traga ele, traga ela para participar. Todos os cuidados estão sendo tomados nesse momento ali do culto infantil. Você está vendo aí uma imagem? Isso é uma laje de uma casa aqui do nosso bairro que a nossa igreja ajudou a colocar. Não sei se você lembra, há algumas semanas a irmã Rosana, líder do nosso ministério, mostrou uma casa que boa parte dela estava assim, a céu aberto. Cozinha, uma área, e toda chuva com vento naturalmente que dava, molhava assim toda a casa, sala, quarto, aqui no nosso bairro. E aí a gente tomou conhecimento e decidiu ajudar, a gente lançou uma campanha na igreja, muita gente participou, ofertando tanto dinheiro em espécie, quanto doando tijolo, saco de cimento, areia, isso e aquilo, brita, e a laje foi concluída essa semana. Olha que benção. Está aí a foto para a gente ter uma ideia, uma comprovação de que todo o recurso foi investido e que a nossa igreja pôde abençoar mais uma família. A gente louva a Deus por isso, uma igreja que se torna relevante no cenário onde ela está, no bairro onde ela está inserida. A gente quer ser essa igreja aqui para o bairro da Coroa. Amém? Amém, né? A gente precisa ser desse jeito. Minha gente, vamos lá. A gente está numa proposta de estudar a palavra de Deus toda esse ano, livro por livro. E hoje, a nossa proposta nessa noite é estudar 2 livros juntos, 1º e 2º aos Coríntios. Então, se prepara aí, se segura firme na cadeira, você em casa aí no seu sofá, né? Porque tem muita informação, muita coisa preciosa, um aprendizado assim profundo demais para a nossa vida, a partir do estudo dessas 2 cartas que Paulo escreveu. Então deixa eu dizer para você algumas informações preliminares antes da gente entrar propriamente no livro, né? Em cada um dos 2 livros. A carta aos Coríntios, e aqui é bom a gente destacar que não é Corinthians, né, o time que temos aqui. Uma vez eu vi um indivíduo falando assim: vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios. Falei, eita, como assim, mano? Né? Falei igual paulista agora, né? Como assim, mano? Né? Coríntios. E por que esse nome Coríntios? Porque era a galera, a turma que morava na cidade chamada Corinto. Essa cidade ela era muito importante, a principal cidade, inclusive, da Grécia, mais importante do que a própria Atenas. E era tão grande naquele contexto do Império Romano que ela era a 4ª maior cidade do Império Romano. Corinto ficava assim às margens do mar, o que permitia que essa cidade fosse portuária. Quer dizer, tinha o porto que ligava então o Império Romano a uma boa parte do mundo então conhecido naquela época. E quando se há uma cidade assim portuária, onde muitas pessoas vêm para realizar comércio, vêm para viajar, era também uma cidade muito bonita, então rolava muito turismo ali, e tinha gente de tudo que era canto naquele local. E Corinto era conhecida, inclusive, como uma cidade cosmopolita, quer dizer, tem um pouco do mundo todo dentro daquela cidade, gente de tudo que é canto. Era uma cidade muito grande, com nada menos do que 500 mil habitantes. Isso é quase o que tem a nossa cidade, né? Então, para aqueles contextos, para aquela época, 500 mil habitantes numa cidade só é muita coisa. E uma das grandes marcas de Corinto era a promiscuidade.
Existia ali um templo para a deusa do amor, chamada Afrodite, ou Vênus, né? Afrodite na cultura grega e Vênus na cultura romana, mas a mesma deusa, a deusa do amor. E esse templo era muito grande, ficava lá no alto assim do monte, né? Muito visitado, e dentre as liturgias desse culto a essa deusa do amor, existia o sexo, dentro do culto. Então o pessoal ia para as celebrações e prostituição rolando solta, orgia, aquela bagunça, todo mundo no meio de todo mundo, um alvoroço danado. Imagina, que situação. A coisa era tão oficial e a coisa era tão grande que nesse templo existiam 1000 prostitutas, chamadas de prostitutas cultuais, estavam ali para servir as suas divindades no culto. Que coisa, irmãos. E isso naturalmente trouxe assim uma devassidão, uma promiscuidade muito grande, alastrando para a cidade como um todo. Tanto que virou verbo, e o termo corintizar. Não sei se você já ouviu. Corintizar, o que é isso aqui? É viver em devassidão. Corintizar, fulano está corintizando ciclano. Como assim? Ele está levando para o caminho da promiscuidade, para a devassidão, para o exagero sexual, para a apelação da promiscuidade, enfim, da lascívia, da libertinagem. E aí Paulo, quando realizou a sua segunda viagem missionária, Paulo parou em Corinto e ali ficou durante 1 ano e meio. E nesse período Paulo fundou essa igreja ali de Corinto. Ele teve a ajuda de Silas, teve a ajuda de Timóteo e teve a ajuda do precioso casal Áquila e Priscila. Alguns anos depois, Paulo sentiu necessidade de escrever uma carta para essa igreja. E aí ele escreveu então a primeira aos Coríntios, que é essa carta que nós temos aqui, que foi escrita lá de Éfeso no ano 56, enquanto Paulo realizava a sua terceira viagem missionária. 1 ano depois, portanto no ano 57, ele escreveu essa que nós conhecemos como 2 aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é a mais prática de todas. São 13 cartas de Paulo na Bíblia, e 1 aos Coríntios é a mais prática delas. E com ela a gente toma conhecimento de como era a igreja de Corinto. Já a 2 aos Coríntios é a carta mais pessoal de Paulo. E com ela a gente toma mais conhecimento de como era o próprio apóstolo. Ele fala tanto de si mesmo em 2 aos Coríntios, que 2 aos Coríntios é conhecida como a autobiografia de Paulo. Atos é a biografia de Pedro e Paulo, e 2 aos Coríntios é a autobiografia de Paulo. Muita informação sobre ele. Paulo tinha uma porção de coisas para falar para essa igreja. Ele visitou ela durante 3 ocasiões diferentes e escreveu nada menos do que tanto conteúdo para essa igreja, que 1/4, ou seja, 25% de todo o material de Paulo que a gente tem na Bíblia foi direcionado para essa igreja. E é verdade que Paulo escreveu outras 2 cartas para Corinto, sabia? Paulo escreveu 4 cartas para Corinto, mas eu nunca ouvi falar isso, mas isso está na Bíblia, isso está aqui. A gente lendo com atenção 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios, a gente vê que Paulo faz referência a outras cartas que não são do nosso conhecimento e que não estão na Bíblia. Então Paulo escreveu uma primeira que foi perdida, aí Paulo escreveu uma segunda carta, que é a nossa 1 aos Coríntios. Aí depois Paulo escreveu uma terceira que se perdeu, e escreveu uma quarta, que é a nossa 2 aos Coríntios. Então 1 e 2 aos Coríntios são, na verdade, a segunda e a quarta cartas que Paulo escreveu para essa igreja. A gente fica lamentando, né? Puxa, que pena ter perdido, né? Não podia ter perdido nada do Paulo, nada. Mas Deus tem os seus propósitos, e se não entrou na palavra, naturalmente Deus sabe por quê. A cidade de Corinto, ela foi parcialmente destruída num terremoto, lá ainda no ano 521, e depois ela foi totalmente destruída num terremoto mais recente, de 1858. E o que resta hoje de Corinto são só as ruínas dos seus templos, dos seus teatros, das suas construções, e a cidade propriamente hoje de Corinto não passa de uma aldeia, vivem poucas pessoas, construída a poucos quilômetros de onde era aquela Corinto, onde Paulo participou e onde Paulo fundou a igreja. Você se lembra que na semana passada a gente começou estudando as cartas de Paulo, e a gente deu algumas informações sobre a figura de Paulo a partir daquilo que a gente via em Romanos. E quero hoje dizer mais algumas informações sobre esta pessoa, que foi quem escreveu, né, sobre Paulo propriamente, quem escreveu esta carta, a partir do que a gente vê em Coríntios, nas 2 cartas aos Coríntios.
Uma declaração assim que pode chamar muita atenção nossa é a seguinte: em 2 Coríntios 10, sabe o que diz? Paulo tem cartas graves e fortes, mas a sua presença pessoal é fraca e a sua palavra é desprezível. Isso aqui são falsos apóstolos acusando Paulo de, quando está ausente, pega pesado, mas quando está presente, a presença dele não impressiona. E a gente fica assim imaginando como é que era Paulo fisicamente, né, e presencialmente, e um material muito antigo, lá no ano 150 da nossa era, então pertinho já de Paulo, e portanto muito digno de confiança, descreve Paulo fisicamente. Imagina aí, diz que ele era baixo, gordinho, careca, pernas tortas, nariz grande e monocelha, sobrancelha junta aqui, uma na outra. Imaginou? Devia ser uma figurinha, né? Uma figurinha, era assim mesmo, né? E a gente procura ver gravuras, né, assim, do tipo, e aí consegue imaginar propriamente como é que era Paulo. E as pessoas diziam: Paulo, a sua presença é desprezível. Mas, na verdade, Deus não está interessado em momento nenhum com a aparência. Deus está interessado com o conteúdo, e esse Paulo é muito mais bonito que todos nós, né? Paulo dava um show naquilo que ele era lá por dentro, mas era uma figurinha, né? Imaginemos, né? Uma figurinha. Vamos lá, a gente encontra aqui em Corinto também Paulo confirmando que ele era apóstolo, porque a gente sabe que para ser apóstolo não basta dizer eu quero ser apóstolo, porque ser apóstolo é mais do que ser pastor, e não tem a ver com isso, né? Apóstolo, biblicamente falando, era alguém que tinha que ter visto Jesus ressurreto e tinha que ter sido enviado para pregar o evangelho pessoalmente por Jesus, e isso restringe a um grupo muito pequeno, do qual Paulo fazia parte. E é em Corinto que ele diz: eu sou apóstolo, porque eu vi Jesus ressurreto e porque ele me mandou pessoalmente pregar a palavra. Em Corinto, segundo aos Coríntios, melhor dizendo, a gente encontra assim muita descrição do que Paulo sofreu por causa do evangelho. Ele diz que as aflições que lhe foram submetidas foram tantas que ele chegou a desesperar da própria vida. Você imagina o cara com uma fé inabalável como Paulo, dizendo: eu achei que eu ia morrer, eu cheguei a desesperar da própria vida. É em 2 Coríntios que a gente é informado que Paulo foi açoitado 5 vezes, cada uma dessa sessão de açoites eram 39 açoites, né? Ele fala, recebi 5 vezes uma quarentena de açoites menos 1, né? Era quanto o máximo que o judeu permitia, 39, uma quarentena menos 1, 39, né? Durante 5 vezes. 3 vezes eu fui fustigado com varas. Eu sofri um apedrejamento esse que Atos conta, em que ele foi deixado como morto. O pessoal parou de jogar pedra porque olhou e falou assim: o cara está morto. E aí, depois que o pessoal foi embora, os discípulos foram, pegaram Paulo, levaram ele, cuidaram dele, e o cara viveu mais uns anos. Ele sofreu alguns naufrágios, ele diz nesse texto 2 ou 3, mas depois desse ele sofreu aquele que ainda Atos registra. Enfrentou muitas prisões, pelo menos umas 4, passou fome, passou frio, passou sede, passou muita necessidade. Ele descreve isso tudinho, tudo que ele sofreu pelo evangelho. Quando ele se converteu, ele estava indo para Damasco. Quando ele chegou em Damasco, o pessoal quis matar ele, porque ele tinha virado a casaca, porque ele tinha virado crente. E aí Paulo escapou. O pessoal trancou a cidade, trancou as portas, botou os guardas e falou: Paulo, não sai daqui. E aí eles pegaram, então a cidade era cercada por muros, havia uma casa em cima do muro, amarraram um cesto grande, botaram Paulo dentro desse cesto e desceram Paulo pela janela de madrugada para que ele conseguisse fugir. Sabia disso? Assim que Paulo se converteu, é 2 Coríntios que nos informa. Sofreu e sofreu adoidado por causa do evangelho. E é na carta aos Coríntios que a gente tem uma das informações mais preciosas sobre Paulo, que ele teve um privilégio único. Ele foi lá no céu e voltou. Uau! Ele diz que ele foi levado até o 3º céu, onde Deus está, e viu coisas que ele não podia explicar como é que eram. E disse que ele voltou tão deslumbrado com tudo aquilo que seria muito natural que ele ficasse arrogante. E ele fala: para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não ficasse orgulhoso, foi-me dado um espinho na carne, que foi um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E é um mistério que espinho na carne era esse. Muito inclinadamente a gente segue pela linha de que era algum problema de visão.
Isso ele explica em Gálatas, e quando a gente falar sobre Gálatas eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas há outras suposições diversas. Então a gente fica sabendo um pouquinho sobre o grande Paulo nas cartas aos Coríntios, e nos leva a admirá-lo ainda mais. A maneira como Paulo procura apresentar Jesus, assim, especialmente nessa carta aqui, é como um modelo de vida. Porque as cartas aos Coríntios, elas tinham o principal objetivo de corrigir as pessoas, de corrigir os erros da igreja. E aí ele apresenta o Jesus que conserta o que está quebrado. E mais do que isso, que mostra como é que se faz. Jesus é o modelo de vida. Ele não só conserta o que está errado, ele não só endireita o que está torto, mas ele diz, é assim que se faz. E em Corinto a gente encontra Jesus, o grande modelo de vida. Passada então essa introdução de Corinto, de Paulo e tal, eu quero entrar propriamente agora em 1 Coríntios e destacar algumas lições desse texto para nós. A primeira é a seguinte: por que Paulo escreveu essa carta? E o grande objetivo foi corrigir os erros doutrinários e práticos da igreja. Irmãos, a igreja de Corinto é a igreja mais problemática que a gente encontra na Bíblia. E eu diria que é uma igreja normal. Porque você conhece alguma igreja que não tenha problema? Você conhece igreja perfeita? Não tem. Igreja não é prédio, a gente sabe disso. Igreja somos nós. E é exatamente porque a igreja somos nós é que não existe igreja perfeita. Porque todos nós erramos. Todos nós erramos. É claro que existem igrejas que extrapolam nos seus erros. É claro que há membros e há líderes, pastores que pisam demais na bola, mais do que poderiam ou deveriam, mas igreja perfeita, gente, não tem. A gente está recebendo muitos irmãos de muitas igrejas nesse tempo, né? Somos mais de 100 membros novos nesses últimos 2 anos aqui na igreja. E todo mundo que vem conversar comigo, estou indo para a sua igreja e tal, a gente vem, conversa e tal, para todos eles eu digo, olha, aqui não é uma igreja perfeita. Nenhuma é. De onde você está vindo também não era. E aqui também não é. Não é. A gente procura acertar ao máximo, mas perfeita não é. Toda igreja tem problema. E a questão é a seguinte: Paulo não desistiu da igreja de Corinto, mesmo que fosse uma igreja problemática. A gente não pode desistir da igreja de Cristo, mesmo que ela tenha os seus problemas. Sair da igreja, eu vou para onde? Para o mundo? Faz isso não. Fica aqui. Luta comigo para consertar o que está errado. Abandonar a igreja porque eu vi erro na igreja é falha. Todo lugar tem falha, igreja também. E a gente vai lutar para diminuir essas falhas, e a gente vai fazer isso juntos. Como é que a carta aos Coríntios é dividida? A primeira delas, Paulo faz uma introdução nos primeiros versículos do capítulo 1, depois até o capítulo 4 ele fala dos problemas de divisões dentro da igreja. Depois ele fala nos capítulos 5 e 6 da desordem moral e ética que existia na igreja. No capítulo 7 ele dá instruções sobre o casamento. Dos capítulos de 8 a 10 ele dá instruções práticas, ou melhor dizendo, instruções sobre práticas questionáveis. Nos capítulos de 11 a 14 ele dá instruções sobre a adoração pública. No capítulo 15 ele dá instruções sobre a ressurreição. E no capítulo 16 ele conclui. Um pouquinho dessas instruções a gente vai comentar a partir de agora de maneira bem objetiva e prática. Primeira delas, é preciso que o corpo de Cristo seja unido. Lá na igreja de Corinto o pessoal dizia assim: eu sou de Paulo. Aí vinha outro e falava: mas eu sou de Apolo. Aí vinha outro e dizia: eu sou de Pedro. E vinham outros e falavam: nós somos de Cristo. E aí Paulo mandou a carta e disse: mas Cristo está dividido? Que história é essa de eu sou de fulano, eu sou de ciclano? Todo mundo aqui é um corpo só. E se a gente começar a se desmembrar aqui dentro, perna para lá, braço para cá, tronco para ali, cabeça é Cristo, né? Não seria uma parte do corpo, digamos ali, em outro canto, mas não é corpo mais, desse jeito não. A igreja, ela tem as diferenças dela, toda igreja tem, porque todo mundo é diferente. Só que a gente tem que conviver e ter unidade, mesmo que haja diversidade. Unidade,
na diversidade. Então, divisão na igreja é um problema seríssimo, porque Jesus não está dividido. Jesus não está dividido. A gente vai caminhar junto, de mãos dadas, firmes e fortes, porque a unidade é o nosso objetivo. Outra coisa que a carta aos Coríntios nos ensina muito é sobre a construção do galardão. E aí Paulo diz o seguinte: existe uma construção que todos nós fazemos, porque a nossa vida cristã é comparada a um edifício, a um prédio. E o alicerce já existe, é Jesus. E ninguém pode colocar um outro alicerce além do que já foi posto pelo próprio Deus, que é Cristo. Então, você pensa comigo, você tem que construir um prédio. A sua vida é o prédio. O alicerce é Jesus. Como eu vou construir, é cada um por si. E aí eu posso usar diferentes materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Você pode construir do jeito que você quiser. Eu vou construir com feno porque é mais baratinho. Eu vou fazer com palha porque é mais rápido. Beleza, é contigo. Só que aí o texto continua dizendo o seguinte: olha, no final das contas, Deus vai botar fogo no prédio de todo mundo. Nesse prédio, figuradamente, me entendo. E o que sobrar é seu para a eternidade. O que sobrar é seu. Seu galardão. Quem constrói uma vida espiritual de palha, quando a gente bota fogo na palha, sobra o quê? Nada. Então você vai para o céu sem nada. Quem constrói a vida espiritual de madeira, quando a gente queima madeira, sobram só as cinzas. Beleza, você vai para o céu, mas no céu vai ter só cinzas. Figuradamente, me entendo. Aqui tem a ver com galardão, com níveis diferentes de recompensa. Mas vai ter diferença de pessoa para pessoa no céu? Vai. Sempre teve. Sempre vai ter. Galardão. Diferenças de níveis de recompensa no céu, a partir daquilo que eu faço. Então vou fazer tudo de ouro. Perfeito, cara. Faz mesmo. Porque o ouro, quando passa pelo fogo, ele não some. Muito pelo contrário, ele melhora. E aí, se eu construo a minha vida espiritual de ouro, quando ela passar pelo fogo do juízo, o que sobrar vai estar purificado. E aí Deus disse: agora é seu, por toda a eternidade. Então vai valer a pena. Meu querido, construa a sua vida espiritual com ouro. E vou dizer, você vai ter que pagar muito mais caro para construir com ouro do que para construir com palha. O preço é muito maior. Tempo, renúncia, dizer não para o pecado, santidade, comunhão com o corpo de Cristo. Tem que pagar o preço, porque ouro é caro. Mas se eu quero recompensa na eternidade, eu tenho que pagar o ouro. Eu tenho que construir desse jeito. Outra coisa que Corinto ensina a beça para nós é em relação à disciplina na igreja. O que estava acontecendo? Tinha um camarada lá que estava se deitando com a sua madrasta. E isso é um escândalo. Nem na cultura greco-romana, que era uma cultura assim, bastante devassa, esse era um pecado aceitável. E dentro da igreja de Corinto tinha um sujeito praticando isso. E a igreja não fez nada. E aí Paulo chamou, trouxe a turma para ver e falou: aqui, tem um camarada aí que está se deitando com a madrasta dele, cometendo esse pecado absurdo. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão chamar esse cara para conversar, vocês vão tirar ele assim da comunhão, para que ele não contamine os outros, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E ele não vai ser excluído assim, afastado para conversar, para tratar, para resolver, para que ele se perca, mas para que ele seja trabalhado, ganho e retorne. Todo objetivo de disciplina na igreja nunca é para perder ninguém, sempre é para ganhar, mas para tratar aquele indivíduo, porque se ele continuar no meio dos outros, ele contamina. E é lindo ver que em 2 Coríntios Paulo diz: vamos receber aquele camarada de volta, porque ele foi consertado. Isso é bonito. Isso é bonito. A igreja precisa corrigir com boas intenções, com sabedoria e com amor as pessoas que cometem suas falhas. Corinto ensina muito também sobre liberdade cristã. É aqui que é dito que tudo me é permitido. E aí eu me esbaldo nisso aqui. Só que o verso põe uma vírgula e diz: mas nem tudo me convém. Posso tudo, mas não devo tudo. Então existe liberdade na vida cristã? Existe. Mas a liberdade tem que ser exercida com responsabilidade. A liberdade tem que ser exercida com sabedoria. A liberdade tem que ser exercida com limites. E a minha liberdade, ela não pode jamais envergonhar o nome de Deus e nem fazer alguém se perder da vida cristã. E aí Paulo diz nesse texto:
Olha, você diz que pode comer carne sacrificada aos ídolos. Tudo bem, não tem problema nenhum você comer essa carne. Só que tem gente que, se vir você comendo essa carne, vai perder a fé. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar de comer carne para que o outro não se perca? Paulo diz, isso aí. Eu vou abrir mão da minha liberdade por causa da consciência do outro? Paulo diz, isso. Porque eu não posso, pela minha prática, fazer perder aquele por quem Cristo morreu. Paulo é fera. A minha liberdade cristã, ela está limitada eu envergonho o nome de Deus, e eu faço as pessoas se afastarem da igreja pelo meu mau comportamento. Outra coisa, Corinto ensina como nenhum outro lugar na Bíblia sobre casamento, e fala muito da presença do sexo. E Paulo diz assim, se você é solteiro, você tem que casar. Você está namorando, digamos, né? Você tem que casar. Porque a gente sabe que à medida do tempo, que o tempo passa, o namoro vai ficando íntimo e o perigo de acontecer a relação sexual ali do casal vai se tornando maior. E aí Paulo diz, casa, porque é melhor casar do que abrasar. É melhor casar do que viver pegando fogo. Então casa. E você que casou, faça sexo com regularidade. Paulo diz, o homem não deve privar a mulher do corpo, né? O homem não deve ficar muito tempo sem oferecer o seu corpo à sua esposa como prazer sexual, e a esposa da mesma forma não. Paulo diz isso, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não se privem um ao outro de relações sexuais, para que vocês não caiam em tentação. Então está aí, Paulo dá dicas sobre isso. E ele fala ainda, se você está casado com alguém que não é crente, e esse não crente prejudica a sua fé, continua firme, ora por ele, e pela sua santidade de vida você vai ganhar ele para Jesus. Quer saber tudo sobre casamento? 1 Coríntios capítulo 7, toda a dica está aqui. Paulo fala ainda sobre o esforço para se pregar o Evangelho. Ele diz assim, quando eu prego o Evangelho, eu não estou fazendo nada demais, porque eu estou fazendo o que eu fui mandado fazer. E quem faz o que é mandado não está fazendo nada demais, é o mínimo. E ele fala, eu estou fazendo tudo para ganhar as pessoas. Eu me fiz judeu para com os judeus para ganhar os judeus. Eu fiz-me como um sem lei para aqueles que estão sem lei, para ganhar os que estão sem lei. Eu fiz-me como alguém que estivesse debaixo da lei, para com aqueles que vivem debaixo da lei, a fim de ganhar estes. Eu fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Eu fiz-me de tudo para com todos, para por alguma maneira chegar a salvar alguns. Eu faço tudo pelo Evangelho, porque eu quero ser um participante dele. Eu e você precisamos entender que pregar o Evangelho é uma necessidade urgente, e que a gente deve gastar toda a nossa força. Paulo diz aqui em Corinto, né, aos Coríntios, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por amor a vocês. Eu me gastarei e me deixarei gastar para salvar a vida de vocês. Paulo ensina muito aqui em Corinto sobre a ceia do Senhor. É o único lugar fora dos evangelhos que dá as recomendações da ceia. E lá em Corinto a galera vivia tão estranha que eles começaram a banalizar a ceia de tal forma que Deus começou botando todo mundo para ficar doente, como castigo, por causa da ceia mal feita. E Paulo ainda diz, tem gente aí em Corinto que morreu, porque está participando indignamente da ceia. Que coisa, hein? E aí Paulo aborda, explica como é que tem que ser, como é que não tem que ser, como é que tem que ser feito, a comunhão, a confissão de pecados, o exercício ali da fé, a gratidão pelo que Jesus fez e tal. Ele dá uma aula sobre ceia, mas ele diz o seguinte, olha, a gente não pode banalizar o que é sagrado, a gente não pode brincar com o que é sério. Ceia do Senhor é coisa séria, a gente não pode brincar com isso, com ela. Paulo ensina muito também aqui na primeira carta aos Coríntios sobre os dons espirituais, e aí ele diz o seguinte, o dom é Deus quem dá, a cada um como ele quer, conforme a necessidade da igreja. Então todos nós temos pelo menos um dom, e ninguém tem todos os dons. Por que ninguém tem todos os dons? Porque ninguém aqui é autossuficiente. Porque eu tenho um dom que você não tem, e você tem um dom que eu não tenho, e a gente se junta, e eu faço, consigo fazer, e a igreja vai embora, e a igreja segue firme. Então os dons é Deus quem escolhe, e conforme necessidade da igreja e para a glória de Deus. Os nossos dons precisam ser desenterrados, os nossos dons precisam ser utilizados. 1 Coríntios,
ainda nos fala sobre o amor, aquele lindo e conhecido capítulo em que Paulo explica como ninguém o que é o amor. Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que não acaba, que não arde em ciúmes, que não suspeita mal, que se alegra com a justiça, que se regozija com a verdade. O amor de Cristo em nós, que é refletido por meio dos nossos relacionamentos também. Que Deus nos ensine a amar como Ele nos amou. E, para fechar, 1 Coríntios destaca ainda muito sobre a ressurreição. E o melhor capítulo na Bíblia para a gente entender ressurreição é esse daqui. Porque é verdade que todos nós iremos morrer. E é verdade que todos nós um dia vamos ressuscitar. Alguns vão ressuscitar para viver com Cristo. Outros vão ressuscitar para viver no inferno. Mas todo mundo vai morrer e todo mundo vai ressuscitar. E aí Paulo, nessa carta, então, aos Coríntios, ele explica como é que vai ser esse corpo nosso. Um corpo glorificado, um corpo diferente, um corpo tão diferente quanto uma semente é diferente de uma árvore. Porque o nosso corpo hoje ele é plantado como uma semente e depois ele vai frutificar, vai aparecer como uma árvore. É totalmente diferente. É como o corpo de Jesus pós-ressurreição. E é um corpo que atravessa paredes, um corpo que não dorme, porque não fica com sono, um corpo que não tem fome, um corpo que não tem sede, embora até possa comer e beber, mas não por necessidade, né? E, enfim, um corpo sem limites, um corpo sem rugas, um corpo sem dores, um corpo perfeito que Deus tem para nós. Maravilha. Destaco com você um versículo desse capítulo de 1 Coríntios 15, que é o último, 58, que ele fala assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Se o nosso trabalho for realizado como um fim em si mesmo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Se a gente for o fim do trabalho, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas o nosso trabalho não tem que ser feito nele mesmo e não tem que ser feito em outra pessoa. O nosso trabalho tem que ser feito no Senhor. No Senhor. Com Ele. Para Ele. Para que a recompensa venha. Aqui na terra não tem reconhecimento não, sabia? Tem não. Só no céu. Direito, assim, justo. Só no céu. Porque aqui na terra a gente só vê o que está aqui fora, né? E aí tantas vezes aqueles que não merecem nenhum reconhecimento ganham todo o reconhecimento do mundo, e aqueles que merecem são esquecidos, não são mencionados, não são reconhecidos mesmo, não são elogiados, não são valorizados. Enfim, a terra não é justa, né? Tantas vezes não. Mas no céu a gente vai ser recompensado direitinho, porque Deus não está olhando só o que eu estou fazendo, Ele está olhando o que está aqui dentro e que está me levando a fazer. E aí eu vou ser, e você também, justamente recompensado no céu. 1 Coríntios é isso tudo aí. Na verdade tem mais coisa, mas a gente tem que seguir. E seguir para 2 Coríntios, eu quero ver com você de maneira bem objetiva, assim, o tanto que essa carta nos ensina. Por que Paulo escreveu 2 Coríntios? Ele escreveu para defender o seu chamado para ser apóstolo de Cristo. O que estava acontecendo? Estava surgindo uma turma lá na igreja de Corinto que dizia que Paulo era um charlatão. Paulo era um mentiroso. Paulo era um falso apóstolo. E Paulo diz, não, eu sou apóstolo de verdade. E aí ele escreveu então essa carta para dar todos os argumentos necessários para dizer que de fato ele era um apóstolo. Opositores sempre tiveram e sempre terão. Pessoas maldosas, pessoas invejosas, pessoas mentirosas, que fazem de tudo para nos prejudicar. Mas se eu tenho convicção do meu chamado, eu sigo. Apesar das oposições. E não procuro me vingar. Eu deixo tudo para Deus julgar. E na hora certa, recompensar a cada um pelo que fez. Ter convicção do chamado é a coisa mais importante que todo aquele que exerce um ministério tem que ter. Não é só o pastoral, não. Pastoral também, mas não é só ele, não. Você exerce um ministério? Siga firme. Muita oposição, muita crítica, mais reclamação do que tudo. Siga firme. Não tenta se vingar, não. Não tenta, assim, se retalhar, não. Segue firme. Deixa que Deus vai julgar essa pessoa que está pegando no seu pé, às vezes de maneira injusta, às vezes de maneira desonesta, às vezes de maneira errada, inclusive. Siga firme. Tem convicção? Está certinho? Está fazendo o que Deus mandou fazer e você está com vida santa? Segue firme, meu irmão. Não para, não. Como Paulo não parou. Como é que essa carta é dividida? 7 primeiros capítulos,
em que Paulo explica o seu ministério apostólico. Os capítulos 8 e 9, ele abre aqui um parênteses e pede ofertas para os cristãos de Jerusalém. E a parte final, os capítulos de 10 a 13, ele defende a sua autoridade apostólica. O que dizer dessa carta de 2 aos Coríntios, os principais textos, os mais conhecidos para a nossa aplicação? 1. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E hoje cedo eu dei uma palavrinha pequena sobre isso, na apresentação de Suzana ao Senhor. Hoje cedo, Suzana quer dizer lírio, lírio sabemos é uma flor, e falamos que precisamos ser perfumados, perfumar o mundo com o bom perfume de Cristo. E aí Paulo diz, a gente, nesse texto, né, de 2 aos Coríntios, a gente é para com Deus esse bom perfume, e o perfume tem que exalar mesmo, o perfume tem que mostrar a sua presença, o perfume tem que fazer diferença, e se vai ser de vida ou de morte, é cada um que vai receber do seu jeito. Eu vou mostrar o meu perfume, eu vou mostrar Cristo. É em 2 Coríntios que nós encontramos a expressão de que nós somos cartas de Cristo. E aí Paulo fala, a gente é carta, mas a gente não foi escrito com tinta numa pedra ou num papiro. A gente foi escrito pelo Espírito numa carne, na carne do coração. Coisa linda. Então todos nós somos carta. Mas eu não quero ser, mas não é questão de querer ou não. Todos nós somos. O que eu posso escolher é o tipo de carta que eu sou. Mas ser carta ou não ser carta é inevitável. Eu pergunto, que carta você é? Dá para a gente abrir aqui e ler? Você pode me dar a carta da sua vida agora para eu ler aqui no microfone, para todo mundo ouvir? Ou ela está muito bem dobrada, escondida no fundo da bolsa, ou lá no cantinho da Bíblia para ninguém achar? Que carta somos nós? Uma carta que seja honrosa, logicamente. É em 2 Coríntios que nós encontramos o conhecidão, texto que diz que nós somos nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo foi feito novo. Em Jesus nós somos feitos novas criaturas. É um novo DNA, é uma nova natureza, é uma nova vida. E só Jesus pode fazer isso por nós. Por quê? Porque Jesus faz de uma vez por todas. E porque Jesus faz de dentro para fora. Todas as outras mudanças, elas precisam ser refeitas. E são de fora para dentro. Quando a gente vai no barbeiro, quando as irmãs vão num salão, uma mudança é feita, né? Dá para perceber que eu cortei o cabelo também essa semana, né? Estou com um visual diferente, mudei. Só que daqui a um mês eu tenho que fazer de novo. Porque essa mudança, ela foi exterior tão somente. E, então eu tenho que repetir várias vezes. Ela foi, assim, só externa, né? Só do lado de fora. Mas a mudança que Jesus faz aqui dentro, Ele vai fazer uma vez só, para sempre, porque é de dentro para fora, e é essa que é a mudança para valer. Outra coisa, a gente aprende aqui nesta carta que nós somos os embaixadores de Cristo, e aqui é o lema dos embaixadores do rei. Embaixador é aquele que representa o seu governo em outro país. Então eu e você somos do céu, a nossa pátria está lá, só que a gente está aqui como um embaixador. A gente está aqui representando o céu. A nossa cidadania é lá. A gente está aqui só representando. E o embaixador, ele tem que condizer com o seu país de origem. Ele tem que falar a língua daquele país, ele tem que seguir as culturas daquele país. E que tipo de embaixadores somos nós, né? Falando uma língua diferente da língua de Deus, vivendo um costume diferente do costume do Senhor, enfim, a gente precisa entender que a gente é embaixador e glorificar a Deus e o céu. Concluindo, seguindo à frente aqui, é preciso doar e doar com alegria. É aqui que ele explica aquele texto em que a gente não precisa ou não pode, ao oferecer as coisas a Deus, fazer por necessidade ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, ao fazer uma oferta de qualquer natureza, para qualquer destino, eu não tenho que ficar pensando assim, Senhor, eu estou fazendo uma troca, estou te dando aqui, o Senhor me dá depois mais um cadinho. Não. Eu não tenho que fazer para que o pastor fique sabendo que você fez uma oferta de tanto, até porque eu nem procuro me tomar conhecimento desses detalhes, assim, na vida da igreja, assim, quem doou, quem deixou de doar, quanto que deu, eu nem entro tanto nesses méritos, nessas questões, porque acho que é uma questão sua com Deus, né? E não é meu papel fazer isso, é o papel da tesouraria, né? Não é um papel meu propriamente. Mas aquele que vai fazer a sua doação tem que fazer de coração, para Deus.
sem querer barganhar, sem querer coisa em troca, sem querer aparecer, sem querer ser elogiado, fazer para Deus. Fazer para Deus, doar com alegria. É nesse texto, nesse livro, que a gente encontra a expressão que a graça nos basta. Quando Paulo tem o espinho na carne, ele pede: Deus, tira de mim, tira de mim, tira de mim. Fala 3 vezes. E aí Jesus responde para ele: a minha graça basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo mudou a chave e falou assim: agora eu quero ter uma porção de tribulação, porque eu entendi que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quanto mais problemas eu enfrento, mais eu percebo quão fraco eu sou. E quanto mais fraco eu reconheço que eu sou, mais forte eu fico, porque Cristo me fortalece. E para que ter o alívio das minhas dificuldades se eu tenho o que eu mais preciso, que é a graça? A graça de Deus me basta. Esse texto é fantástico. E termino como Paulo termina 2 Coríntios, com a bênção apostólica. Todo final do culto, quase todo, é verdade, eu encerro despedindo a igreja com a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam sobre todos nós para todos sempre. Amém. Da onde isso? É como Paulo termina 2 Coríntios. 2 Coríntios 13, 13, ou em algumas Bíblias 13, 14. É a bênção que envolve a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos dando tudo de que precisamos: companhia, misericórdia e graça, e o seu amor por nós. E 2 Coríntios 4, 7, eu tive que destacar só um versículo dentre os muitos bonitos desse texto, e a gente vai encerrar com ele, que é para mim um dos lemas de vida e um dos versículos mais bonitos da Bíblia toda. 2 Coríntios 4, 7, diz assim: nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Lindo, perfeito. Paulo está dizendo assim: eu tenho dentro de mim a mensagem de Cristo, eu tenho dentro de mim o Evangelho que salva, eu tenho dentro de mim o próprio Cristo, e isso é um tesouro, o maior deles. Mas eu não passo de um vaso de barro. Antigamente os tesouros eram guardados dentro dos vasos de barro. E aí Paulo diz: eu tenho um grande tesouro dentro de mim, que não passo de um vaso de barro. E isso tudo Deus fez com uma intenção muito preciosa, porque Ele vai me mostrar que a excelência do poder é dele, não minha. Porque se eu tenho algum valor, não é pelo vaso que sou, mas pelo tesouro que carrego. Se eu encontrei alguma dignidade na vida, não é pelo que eu sou aqui fora, mas é pelo que eu tenho aqui dentro. Porque o melhor que eu tenho é Cristo. A minha grande riqueza, o maior tesouro, a minha maior bênção, a maior recompensa que Deus poderia me dar, é Ele morando em mim. E aí Paulo diz: olha, eu estou entendendo que eu não passo de um vaso de barro. O poder é dele, a glória é dele, a riqueza é ele. Interessante que para esse tesouro aparecer dentro dos vasos, de barro, o vaso tem que ser quebrado. É quebrando-se o vaso que o tesouro aparece. É quando eu me quebro que Deus é visto. É quando eu diminuo que Ele cresce. É quando eu me constranjo que Ele aparece. É quando eu entendo que tem que ser cada dia e cada vez mais menos de mim, para que seja mais dele. Menos de mim e mais dele. Que eu diminua para que Ele cresça, que eu desapareça para que a glória dele permaneça. Que eu entenda, e você também, que nós somos um vaso de barro e a gente tem um tesouro aqui dentro. Toda a glória, todo o louvor dele, hoje e sempre. Amém.
mais de ti. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós queremos reconhecer, ó Deus, o quanto Paulo foi instrumento em tuas mãos para nos ensinar tantas verdades. Nós queremos, ó Deus, reconhecer que a tua palavra é rica, profunda e inesgotavelmente rica de ensinamentos. Nós queremos, ó Deus, aprender cada dia e cada vez mais da tua palavra. Nós queremos, ó Deus, concluir que o que a gente, na verdade, como diz o próprio Paulo, pensa que sabe alguma coisa, a gente ainda não sabe como convém saber. Há sempre mais a aprender, há sempre mais a conhecer, há sempre mais fundo aonde ir e aonde nós queremos. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor levou Paulo lá em Corinto, aquela enorme cidade, cheia de pecado, muita idolatria, muita promiscuidade. Mas Paulo, quando ali passou, fundou uma igreja que tinha os seus problemas, suas falhas,
mas que todas foram trabalhadas por Paulo, pelo teu Espírito, para que pudesse permanecer naquela metrópole e salvar vidas e mais vidas. Obrigado porque todos os ensinos práticos que nós vimos hoje a partir dessas duas importantes e belas cartas foram todos muito claros, todas muito óbvias para nós e necessárias também. A gente vê que os problemas do passado são os problemas de hoje, os erros do passado são os erros de hoje. A necessidade de se consertar algo do passado é a necessidade de se consertar algo hoje, porque na verdade só o que trocou na face da terra foram os habitantes, porque os problemas são os mesmos. O problema maior, que é o pecado, continua e trazendo toda a série de erros, de falhas e de coisas ruins. Nós queremos, ó Deus, continuar servindo e trabalhando para o Senhor com toda a dedicação, com todo empenho que pudermos. Que a gente não pare pelo caminho, que a gente não desanime ao não termos, ó Deus, o reconhecimento que gostaríamos ou achávamos que merecíamos, porque no Senhor é que o nosso trabalho não é vão, e que na hora certa, talvez só após ressurreição, todo o reconhecimento chegará, conforme destacamos de 1 Coríntios. E de 2 Coríntios, quando destacamos que temos um tesouro, um vaso de barro, ó Deus, que a gente entenda que a gente não passa de um vaso de barro, que o nosso valor está no Senhor que está em nós, que a Tua presença em nós que nos dignifica, que a Tua presença em nós que faz toda a diferença, que a Tua presença em nós que nos torna valiosos, ó Deus, e que a gente sempre leve esse tesouro, que a gente sempre leve a Tua presença, que a gente sempre manifeste o Teu nome, que a gente sempre proclame e evidencie o Teu poder. Ó Deus, que o tesouro da Tua palavra, que o tesouro da Tua salvação, que o tesouro da Tua presença sejam vistos e ouvidos, percebidos, sentidos sempre através de nós. Ó Deus, que a gente diminua a cada dia para que o Senhor cresça, que a gente, ó Deus, fique às sombras para que só a Tua luz do Teu nome aqui resplandeça, que a gente, ó Deus, se constranja para que o Senhor apareça, que a gente se quebre, ó Deus, para que esse tesouro se evidencie. Ó Deus, dá-nos humildade para Te servir, dá-nos, ó Deus, dependência do Senhor para fazer as Tuas coisas. Nada a gente consegue sozinho, tudo que é feito, ó Deus, é com a Tua ajuda, tudo que temos veio do Senhor, então toda a glória é Tua para sempre, todo o tempo. Nos diminua, Senhor, menos de nós e mais de Ti, menos de nós, mais de Ti, que a Tua glória, que o Teu nome, que a Tua salvação apareçam, resplandeçam através de nós. Obrigado, ó Deus, pelo estudo da Tua palavra, por essa série, ó Deus, que a gente está tendo a oportunidade de caminhar durante esse tempo. Obrigado, ó Deus, pelos 35 ou 36 sermões já pregados nessa série e pelos 14 ou 15 que faltam para a gente chegar em Apocalipse e concluir o estudo de toda a Bíblia nesse ano. Obrigado por tudo que já aprendemos, obrigado pelo que vem pela frente ainda. Nos faça aprender cada dia, cada vez mais do Senhor e da Tua palavra. Que a semana que hoje começa possa continuar sendo vivida na Tua presença. Que onde quer que formos, que o Senhor vá conosco e que a gente mostre a todo mundo que o Senhor está conosco e que nós estivemos contigo nessa manhã de hoje e nessa noite agora aqui. E que pedimos, ó Senhor, também que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam sobre todos nós, para todo sempre. Amém. Uma boa semana. A gente se vê. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com
com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém.